Esse texto é para os profissionais de enfermagem, médicos, médicas, fisioterapeutas, profissionais de saúde em geral, inclusive os profissionais de limpeza e outras atividades de suporte. Não existe emergência numa pandemia. Você, como profissional de saúde, é um multiplicador de forças. Seu treinamento e experiência terão um valor imensurável nessa crise. Então você vai enfrentar muitos momentos difíceis. E você vai ter que colocar suas necessidades em primeiro lugar. Eu estou falando especificamente dos equipamentos de proteção individual e sobre a sua segurança. Se você é um médico ou enfermeiro intensivista e se você se infectar, não apenas você não vai poder trabalhar durante semanas e potencialmente morrer, mas os seus substitutos podem ser pessoas que não têm a sua expertise. Os seus colegas que ficarem vão ficar sobrecarregados e vão ter maior probabilidade de cometer erros e acabarem também adoecendo. Você vai parar de ser um multiplicador de forças e vai passar a ser um usuário dos recursos de saúde. Correr para socorrer um paciente pode salvá-lo ou não, mas você não vai conseguir salvar ninguém nas semanas em que estiver deitado num leito hospitalar ou ligado a um ventilador. Pessoas vão morrer. Não seja uma delas. Não existe emergência numa pandemia. Durante o surto do Ebola, pessoas estavam morrendo, mas em nenhum momento os profissionais saíram correndo para dentro de um quarto. Eles se permitiram demorar 10 minutos para colocar o EPI e com um observador. Se não houvesse EPI disponível, eles simplesmente não socorriam o paciente. Não existe emergência numa pandemia. Talvez você trabalhe com pacientes crônicos e quer correr para salvar um paciente que você cuida há anos. Não entre sem EPI. Não existe emergência numa pandemia. Pode ser que haja um sobrevivente no quarto gritando para você entrar logo porque a mãe dele está parando. Não entre sem colocar o EPI. Não existe emergência numa pandemia. Talvez haja uma mulher infectada, entrando em trabalho de parto, gritando por ajuda. Não entre sem colocar seu EPI. Não existe emergência numa pandemia. Um paciente em quarentena está com ferimento de arma de fogo, sangrando. Não entre sem EPI. Não existe emergência numa pandemia. Não vai fazer nada, pode ser a coisa mais difícil que você já teve que fazer na vida. Muitos de vocês podem dizer que não vão conseguir fazer isso, que não conseguiriam evitar de entrar correndo para salvar o paciente. Médicos e enfermeiros da Libéria disseram a mesma coisa e muitos entraram correndo para salvar o paciente, mandando o EPI às favas. Meus pacientes precisam de mim, eles diziam. Daí eles se infectaram outras pessoas, e daí eles morreram, e eles não conseguiram ajudar ninguém depois disso. Não deixe que a morte de centenas de profissionais da saúde seja esquecida. Não existe emergência numa pandemia.